Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E a gente está aqui no episódio 8, o TEC, e agora, o que é que eu faço? Então vamos lá, se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Eduardo Lapa, sou cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. E, recentemente, agora, no comecinho de dezembro de 2023, a gente teve a prova de título de cardiologia, né, a prova do TEC. Uma pancada de aluno nosso, né, dos cursos aí, TEC extensivo, intensivo, questões fizeram a prova, né? Tivemos uma ótima notícia, 67,8% dos aprovados nessa prova de título foram alunos de algum curso TEC do Cardio Papers, mas a gente teve muita gente também, muito aluno, outros não alunos, seguidores, que mandaram mensagem dizendo, pô, Eduardo, não passei na prova, e agora, quais os próximos passos? Muita gente se culpando, achando que é um médico menos capacitado por causa disso, enfim, vários problemas ali, né? Então, a gente costuma fazer esse episódio, já tem 3 anos que a gente está fazendo esse episódio para esclarecer alguns pontos, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto de todos. A prova desse ano foi uma prova atípica, né? A gente sempre elogia muito a prova da SBC aqui no grupo, né? Que o Cardio Papers iniciou, né? Que hoje em dia é o grupo Afia Papers, que tem Docno Papers, Dermato Papers, Gel Papers, Ped Papers, várias marcas, né? Todas essas marcas com cursos de prova de título, a gente sempre fala, olha, a prova de título de cardio é muito bem feita, né? De forma geral, ela pede muito conceitos que são importantes na prática clínica, que deveria ser isso para toda prova de título, né? Contudo, esse ano, especificamente 2023, a prova veio com um padrão diferente, né? Em que sentido? Caíram casos clínicos, etc., exames de imagem? Sim, ok, né? Caiu bastante eletro, etc. Mas teve algumas questões que fugiram ao padrão, né? Muito rodapé de livro. Exemplo, né? Tinha uma questão lá de coronariopatia crônica falando sobre a abordagem, né? Eletiva de uma oclusão crônica coronariana. Tema relevante, tema legal. E aí, uma das assertivas, só para mostrar lá, que teve um dos alunos da gente que errou por causa disso, ele dizia na assertiva, né? Análises precoces do estudo Syntax mostraram que oclusões crônicas de coronário estão relacionadas com revascularização incompleta, né? Se você for tentar abordar esse paciente de forma percutânea. E essa alternativa, o aluno colocou que estava certa e ela estava errada. Por que ela estava errada? Porque não eram análises precoces do estudo Syntax, eram análises tardias, análises pós-hoc, né, que não estavam nem programadas ali no começo. Convenhamos, né? O conceito clínico importante é, se eu estou com um paciente na minha frente, que ele está com a coronária fechada, a chance de eu não conseguir revascularizar adequadamente essa coronária é maior do que se o paciente tem uma lesão de 80%. Esse conceito clínico é relevante. Saber se isso foi uma análise precoce ou tardia do estudo do Syntax não me parece relevante, né? Então, tudo bem, a maioria dos alunos da gente acertou a questão, mas teve alguns alunos que erraram, e veja, dava para ter errado tranquilamente nesse raciocínio, né? Enfim. Outra questão que tinha lá de semiologia, perguntando sobre bloqueio de ramo esquerdo pode exacerbar o desdobramento da primeira bolha, né? Desdobramento da primeira bolha não é um negócio que a gente está vendo ali, né, corriqueiramente. Não, não é o bloqueio de ramo esquerdo, é bloqueio de ramo direito. É uma citaçãozinha ali perdida do Brown. Veja, né? É aquele tipo de questão que você coloca lá, você dá o Ctrl+C, Ctrl+V do livro, não tem muito como discutir, não, tá aqui, ó. Tá? Exatamente essa frase do Brown, mas sim, tá medindo conhecimento isso? Será que a pessoa que decorou essa frase do Brown entre milhares, será que ela é um médico melhor do que outro que não decorou? Não me parece ser o caso, né? Enfim, prova atípica, bem atípica. Se a gente for comparar, né? Ano passado a gente teve 300 e poucos aprovados, né, na primeira leva, né? E eu vou falar isso da primeira leva daqui a pouco, porque depois vieram os recursos e tal. Esse ano a gente teve 200 e pouco, né? Se a gente colocasse uma quantidade fixa de pessoas, né? Porque a gente não tem esse número exato, se a gente colocasse uma quantidade fixa de 1.000 pessoas que fazem a prova por ano, é mais ou menos ao redor disso, a gente teria uma aprovação de, sei lá, 32%, mais ou menos, aproximadamente, certo? 32% na primeira leva em 2022 versus 23%, 24% em 2023, ou seja, uma queda aí significativa de um ano para o outro, né? Então, primeiro ponto é esse, né? Tem muito aluno da gente que ficou ali faltando 1 ponto, 2 pontos. Primeiro ponto, é relevante a gente ressaltar isso. A prova foi atípica. Mas aí vamos lá, né? Assim que chega a notícia, poxa, não passei, independentemente se faltou 1 ponto, se faltou 10 pontos, não passei. Não passei.
Tem alguns pontos aqui que a gente tem que discutir. O primeiro é o seguinte: não ter passado na prova não significa que você seja um mau médico de forma alguma. E aí vamos avaliar no critério objetivo. Uma pessoa fez 76 pontos no total, não foi aprovado, porque tem que fazer 77, e o outro fez 77. É para a gente pensar que esse que fez 77 é um médico melhor do que o que fez 76? Não faz nem sentido, né? Primeiro, tudo bem, toda prova vai ter que colocar um ponto de corte, porque tem que ter um critério objetivo para dizer passou, não tem muito como fugir disso, né? Mas, obviamente, primeiro, a nota é um contínuo, né? Então, 76, 77, né? No final das contas, é o mesmo desempenho, basicamente, né? Segundo, a prova é um jogo. Então, do mesmo jeito, a gente falou esse exemplo, né? A pessoa que tem o conceito de que uma oclusão crônica coronariana é uma bronca maior para mexer, provavelmente a revascularização não vai ficar tão boa, e etc, etc. Mas caiu ali nessa casca de banana, né? Que não era uma avaliação precoce, era uma avaliação tardia. O conhecimento prático que ele precisa para a vida dele, ele tem ali, ele vai tratar bem o paciente dele, ele vai saber que aquilo ali é um caso mais desafiador, mas ele errou o jogo da prova, porque é isso, a prova é um jogo, no final das contas, você tem que saber responder o que a pessoa quer escutar. E como essa prova mostrou esse ano, às vezes muda, né, o que o pessoal quer escutar, né? O estilo da prova fica um pouco diferente, né? Acho que o primeiro ponto é esse. Então, você tem que saber jogar o jogo. A prova é um jogo, como qualquer outra prova, né? Não tem uma correlação perfeita de forma alguma entre se dar bem na prova e ser um bom médico à beira do leito, que a gente tem visto ao longo desses anos todos, né? E mais uma vez, 60% dos aprovados na prova de título de 2021 foram alunos do Cardio Papers. Em 2022, 65,5%. Em 2023, 67,8%. Então, esse número vem crescendo e a maioria, né, os próprios números falam, a maioria dos alunos são alunos nossos. O que a gente vê, sim, as pessoas que se dão bem na prova, normalmente elas seguiram ali o GPS que a gente indica direitinho. Como a prova, comumente, né, normalmente, rotineiramente, ela reflete o dia a dia. As pessoas que estão tirando uma boa nota na prova, geralmente estão, né, atualizadas, tratando os pacientes de acordo com aquilo, né, que elas aprenderam na prática e tal. Mas tem gente que você vê claramente ao longo das discussões do ano, ao longo do ano, que estão lá sabendo direitinho, etc, etc. E na hora da prova, pode acontecer uma série de coisas. Teve gente que já caiu energia, perdeu 10, 15 minutos da prova, voltou ali meio preocupado. Teve gente que teve problema familiar perto da prova. Teve gente que teve aluna da gente que teve fratura de coluna gravíssima semanas antes da prova. E, enfim, tem 1 milhão de motivos que podem acontecer e interferir, né? Você está tendo a sua vida inteira ali de cardiologista avaliada ao longo de 5 horas, né? É óbvio que tem 1 milhão de fatores que podem acontecer ali e alterar o resultado da sua prova, né? Então, acho que não tem muita dúvida em relação a isso. Então, para você, nosso aluno ou não, que não passou na prova, de coração, não fique julgando que isso lhe diz que você é um médico melhor ou pior por causa disso. A prova é um jogo, você tem que saber jogar o jogo, e mesmo que você saiba jogar o jogo, você fez os 10 simulados da gente ao longo do ano, estava se dando super bem nos simulados, às vezes, por mais que você tenha treinado, chega lá no dia, acontece alguma coisa, como esses exemplos que a gente falou, e você não performa tudo bem, e, né? Paciência, não se chicoteie demais, né, em relação a isso, não se penalize demais em relação a isso. Acho que o primeiro ponto é esse. Segundo ponto que eu falo é cuidado com a dissonância cognitiva, né? Dissonância cognitiva é o quê? Aquele exemplo clássico da história de Esopo, né? Da raposa e das uvas. A raposa estava tentando pegar uma uva que estava ali em cima da árvore, pula, 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 não consegue, aí termina desistindo, né? E é uma fábula, né? Os animais falam, a raposa fala alguma coisa do tipo, eu nem queria essa uva de todo jeito, né? Então, dissonância cognitiva é quando a gente está pensando uma coisa, né? Mas, às vezes, a gente fala outra coisa, né? Então, a gente já viu também muitos alunos ao longo desses anos todos, né? Várias turmas, milhares de pessoas que a gente treinou para a prova de título. A gente já viu algumas pessoas dizendo, não passei, e quer saber, esse título não vai nem mudar minha vida, não vou nem fazer mais esse título mais. Não recomendo essa abordagem, porque a gente sabe que o título cada vez mais é solicitado, desde coisas simples, a você se cadastrar em planos de saúde, a conseguir mostrar comprovação lá em concursos médicos que você passa, né, que tem muito concurso que exige isso. Mas não só isso, se a gente for pensar a quantidade de médicos formados no Brasil está crescendo, né, muito, muito. Se eu não me engano, tem estatística que para 2035, se eu não me engano, a gente está com um número esperado de mais de 1 milhão de médicos no Brasil. E a gente sabe que
Na hora que você tem uma quantidade maior, né, de mão de obra ali, você precisa de diferenciação para conseguir, né, separar o joio do trigo ali e você conseguir se alocar melhor no mercado de trabalho. Então, não só o título de especialista é importante hoje em dia, eu estou gravando aqui finalzinho de 2023 esse podcast, como não tenho dúvida, do ponto de vista racional, é de se esperar que nos anos subsequentes vai ser cada vez mais exigido, né, por grandes serviços, etc, etc, porque querendo ou não, né, é um carimbo ali que é um certificado que a Sociedade Brasileira de Cardiologia lhe dá que você está apto para ser considerado um cardiologista, assim por diante. Então, cuidado para não entrar nessa dissonância cognitiva. E muitas vezes a gente faz isso. Ah, tentei para caramba um desafio. Pacientes, muitas vezes os pacientes chegam, né? Olha, você vê aquele paciente obeso que já teve infarto. Olha, vamos perder peso, vamos. O paciente entra numa dieta lá rigorosa, perde uns 5 quilos. Aí, de repente, desanda a dieta e volta para o peso original e fala: ah, tá nem precisando perder esse peso. É lógico que está precisando. A gente sabe que tem diminuição de risco cardiovascular, né? Na hora que o paciente prevenção secundária e obeso que perde peso, tem um estudo Select aí, 2023, um dos principais estudos do ano, né, com análogo de GLP-1. Enfim, então cuidado para não entrar nessa dissonância cognitiva. Ah, não passei, também não queria, né? Os motivos que levaram a fazer o título certamente continuam aí, talvez até mais fortes, né, em relação a essa questão de regulação de mercado, por exemplo, né? Importante isso. Terceiro ponto, assim como em medicina, a gente precisa dar um diagnóstico correto para conseguir tratar adequadamente o paciente. Afinal de contas, se você não dá o diagnóstico de infarto com supra, como é que você vai abrir artéria numa estratégia de angioplastia primária, trombólise? Não tem como, né? Aqui é a mesma coisa. Ok, você não passou na prova de título, isso é uma realidade objetiva, né? Agora você tem que se perguntar, tudo bem, a prova foi atípica, definitivamente. A taxa de aprovação, e mais uma vez a gente não sabe a quantidade de pessoas que fizeram, mas ao que tudo indica, caiu e caiu bem esse ano. É um fato. Então você pode, uma porcentagem pode estar nessa conta aí, né, da prova ter vindo diferente do padrão usual, com taxa de aprovação menor. Mas é sempre importante você olhar para dentro, né? Será que eu fiz o 100% que eu precisava, né? Então, considerando que é aluno da gente, você fez 100% do GPS, você assistiu às aulas todas, você fez os 10 simulados ao longo do ano direitinho, né? Corrigiu, né? Porque a gente coloca lá os comentários inscritos, você corrigiu questão por questão que você errou para ver por que errou. Você revisou o livro de mapas mentais, você acessou o aplicativo para responder as questões do Cardio Papers ou do TEC, você viu o curso de produtividade, né, onde a gente te ensina como aproveitar melhor o tempo, como focar melhor na hora do estudo. Você participou do desafio TEC ali no final do ano. Enfim, todo o GPS que a gente monta e que levou à aprovação da maioria das pessoas nos últimos anos na prova de título, você fez a sua parte. Geralmente, né, e aí sempre que acontece que chega o resultado, a gente manda áudio para vários alunos vêm falar com a gente, ó, oh, me dei mal, tá? Geralmente, quando eu vou falar com os que não passaram, é muito comum o pessoal falar, não, realmente, Eduardo, do GPS eu cumpri 40%, 50%, lá na plataforma dá para ver isso, né? Não me lembro, recentemente, de mais do que um ou dois exemplos da pessoa que tenha visto lá, cumprido 100% do GPS e não tenha chegado no resultado. Não me lembro, pelo menos, né? Então, isso é importante, porque, digamos, não passei na prova de título, 2023. Digamos que tivesse ali 50% de parcela da prova, que veio atípica, e 50% de parcela de você não ter cumprido 100% da sua parte. Digamos que fosse isso, estou tirando da cabeça. O fato é, os 50% da prova, você não tem controle nenhum. Ah, como é que vai vir a prova 2024? Isso nunca vai estar no controle da gente. Por isso que eu digo, nesse exemplo teórico, mesmo que fosse 50-50 aí, a parcela de não ter passado, você tem que se prender 100% nos seus 50%. Por quê? Esse 50% aí seu está totalmente no seu controle. Então, se você fez só 50% do GPS esse ano, faça 100% ano que vem. Se você só fez 5 dos 10 simulados esse ano, faça os 10 simulados ano que vem e assim por diante, né? Esse é o conceito que o pessoal fala tanto de autorresponsabilidade, né? Porque senão a gente corre o risco de entrar naquela estratégia de vitimização, né? Ah, é tudo culpa de fora. E se é tudo culpa de fora, não tem um protagonismo na história, porque eu não tenho como intervir na prova e assim por diante. Então, foca no que você tem controle de fazer. Exemplo, esse ano, 2023, de 0 a 10 pontos, eu tirei 5, o máximo que eu podia chegar a 8, né? Vamos focar de aumentar para 8 para o ano que vem, né? Mais uma vez, vi 50% das aulas, vamos focar em 100% das aulas e assim por diante. Então,
dê o diagnóstico correto, né? E aí é importante uma autoanálise, uma análise crítica ali, dê o diagnóstico correto do que aconteceu para você tomar a conduta adequada. E quarto e último ponto, é isso, né? A gente tem que pensar nos próximos passos, né? Então, primeiro, se você está faltando pouca coisa, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, já passou agora, eu estou gravando esse podcast dia 12 de dezembro, já passou o prazo de recursos, mas a gente fez uma live super longa, onde a gente mostrou coisa de 7, 8, 9 questões que poderiam caber recursos. Esses recursos já devem ter sido interpostos, obviamente, até essa data, e pode ser que mude. Esse ano, 2023, mesmo quem fez a prova 2022, a taxa de aprovação inicial tinha sido 318 alunos que tinham passado, se eu não me engano, né? E depois subiu para 380, 380 e pouco, se eu não me engano. Ou seja, teve muita gente que conseguiu passar na segunda leva, que a gente chama, que é depois que saíram os recursos da prova. Então, se você está faltando 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, vamos ver, né? É finalzinho de fevereiro que vai sair esses recursos, mas pode ser que você seja contemplado por essas questões que faltavam e resolvido. De todo jeito, mesmo que você esteja faltando 1 ou 2 questões só, o que é que eu recomendaria? Comece a estudar logo no comecinho do ano, porque esse resultado só vai sair final de fevereiro. Então, pior cenário, melhor cenário, você começa a estudar normal, como se fosse fazer a prova 24, estuda bem, né? Recomendaria seguir o GPS, já vou falar isso daqui a pouco, que é o método, né, desses últimos anos mais validado, né? Mais uma vez, 60% dos aprovados em 2021, 65,5% dos aprovados em 2022, 67,8% dos aprovados em 2023. Siga o GPS. Melhor cenário, vai chegar ali no final de fevereiro, saiu seu nome, você precisava de uma questão, você ganhou essa questão, ótimo. E você fez o quê? Você aprendeu mais cardiologia, né? Estudou ali 1 mês e meio com a gente, etc. E tal, recebeu seu livro de mapa mental de novo. Aqui está o antigo, 2023, a gente já está imprimindo, né, o 2024 para mandar para os alunos agora em janeiro, e assim por diante, né? Não, digamos que faltou 5, 6, 7 questões, está longe, provavelmente não vai dar esse tanto de recurso. Mais uma vez, né? Lógico, né? Tire o tempo para absorver aquela informação. É um baque, né? A pessoa estudou ali durante um ano, não conseguiu passar. É sempre um baque, óbvio, normal, né? A pessoa fica desapontada. Mas o que é que eu recomendaria? Começar o gasto total, começo de janeiro, né? E mais uma vez, né? Aqui do Cardiopapers, o curso mais completo da gente é o curso extensivo, TEC 2024, que começam as aulas ali dia 8 de janeiro. E é o jeito mais tranquilo de você colocar o estudo ao longo do ano, sem correria, sem desespero, né? Estudando um pouquinho toda semana ali. Se você, o que a gente costuma dizer, você tem 4, 5 horinhas ali por semana, um turno livre, dá para você matar o conteúdo ali do curso com tranquilidade, seguir o GPS e encarar o desafio ali no final de 2024, certo? Então, acho que essa é a mensagem principal, as mensagens principais que a gente queria passar. Mais uma vez, se você está aqui nesse grupo, se você está considerando seguir o nosso GPS, o método que aprovou 67,8%, né, dos titulados agora em 2023, eu vou pedir para o pessoal colocar o link aqui, tanto na tela quanto na descrição do vídeo. Você consegue acessar, dependendo da época que você esteja acessando aí, ainda tem um desconto no preço, né, para você conseguir se cadastrar no curso. Mas eu acho que essas mensagens que a gente falou aqui ao longo desse podcast são muito importantes. Primeiro, isso não significa ter sido reprovado na prova que você é um médico pior, por causa disso, sinceramente. Segundo, é muito importante você detectar o que aconteceu exatamente. Eu me atrapalhei, foi muita questão na hora, eu terminei me atrapalhando, ficou 10 questões sem responder. Exemplo. E aí vem aquela autoanálise. Veja, digamos que 1.000 pessoas tinham feito a prova, a enorme maioria conseguiu acabar a prova. Você não conseguiu por quê? Será que você treinou o tanto que deveria ter treinado ao longo do ano? Exemplo, se você é aluno do Cardiopapers, você fez os 10 simulados. Se você fez os 10 simulados, a chance de você ter se complicado por causa de tempo na hora da prova é bem menor. Não fiz, Eduardo. Fiz 3 simulados só dos 10. Pois é. Então, a autocrítica aí é importante para que a gente não repita os mesmos erros, né? E se aconteceu, é passado. Vamos olhar para frente agora, certo? Mas muito importante isso, não se cobre demais nesse sentido de achar que você é menos apto por causa disso. Não é, mas o título continua sendo importante. Então, vamos para a preparação 2024 para você conseguir o seu tão sonhado título em 2024. Obrigado por acompanhar. Qualquer comentário, coloca aqui para a gente, que a gente tenta responder na medida do possível.